glória a Deus, vamos cantar para Jesus. Vamos com nossa irmã mulher, a irmã Regina. Meus irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor, vamos à alegria do nosso pastor. Estaremos louvando ao Senhor nos iniciais, estaremos cantando em 291 da harpa cristã. Também aos internautas que estão em casa, nas redes sociais, através do canal do irmão Alex Serafim, também no Instagram, sintam-se alcançados e abençoados pela graça e a bondade. Aleluia. E a misericórdia de Deus. Amém. 291 da harpa cristã. Cruz que erigi, dela a fugir, como emblema de vergonha e dor. Mas contempla esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Se a glória do céu, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, dela meu amor proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nesta cruz padeceu e por mim já morreu, meu Jesus, para dar-me o perdão. Eu me alegro na cruz, ela vem graça e luz para minha santificação. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero
sempre levar e sofrer. Cristo vem te buscar e com ele no lar uma parte da glória de Deus. Eu amo, sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, por uma coroa trocar. Aleluia! Glória a Deus, bendito seja o nome de Jesus. 301. 301 da harpa cristã. Cristo já nos preparou o manjar que nos sobrou e agora nos convida a cear. Com celestial maná que de graça Deus me dá, vem faminto tua alma saciar. Vem cear neste chama, vem cear. Teu doce tudo pode saciar. Todos vai multiplicou, vem vinho transformou, vem faminto para Jesus, vem cear. Vem discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus nos manda outra vez partir. Ao tornar a praia então, veio o fogo, peixe e pão, e Jesus que nos convida a cear. Vem cear neste chama, vem cear, venha. Que tudo de tudo que pode saciar. Não multiplicou, mas vem vinho transformou, vem faminto a Jesus, vem cear. Vem sedento se achar, vem a Cristo sem tardar, pois o vinho sem mistura dele dá. E também da vida o pão, que nos traz consolação, eis que tudo preparado já está. Vem cear, neste chama, vem cear. Teu longe tudo pode saciar. Os pães multiplicou, água e vinho transformou, vem faminto a Jesus, vem cear. De Cristo vai descer e a noiva receber seu lugar ao lado do Senhor Jesus. Quem a fome suportou e a sede já passou, lá no céu irá cear em santa luz. Vem cear, neste chama, vem cear. Pelo olho não pode saciar. Todo fogo de transformou, vem faminto a Jesus, vem cear.
a gente senta ao redor da sua mesa nesta noite. Indo no 39 da harpa cristã, alvo mais que a neve. Nesse sangue lavado, mais alvo do que a neve serei. 39. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós e ele perdeu. Esse sangue lavado como roupas que dão alvançando, os pecadores remidos que perante seu Deus da estão. Mais que a neve, mais que a neve, sim, desse sangue lavado, mais alto que a neve será. Espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Ó, quão profundas as chagas que nos provam quando Ele amou. E nessas chagas pureza para o maior pecador, pois que mais alto que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Mais que a neve, mais que a neve, sim, esse sangue lavado, mais alto que a neve será. Se nós a ti confessarmos e seguimos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Se de todo pecado, que maravilha de amor, pois que mais alto que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Mais que a neve, mais que a neve, sim, esse sangue lavado, mais alto que a neve, Senhor. Aleluia! Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, glória a Deus.
Bem, meus amados, me saúdo com a paz do Senhor. Amém. Vamos colocar em pé, que vamos ler a palavra de Deus. Abrindo as nossas Bíblias na primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 13. 1 de Pedro 1 e 13 ao 21, que diz: Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que foste resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós, e por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Amém? Aleluia. Vamos estar orando ao Senhor. Vamos agradecer a Deus por esta leitura. Quem mais necessita, amado? Quem está necessitando, orando ao Senhor. Bendito Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor amado, por esta oportunidade e nos concede a presença da casa. Pois ali teu povo que se expressou, Senhor amado, está adorando, obedecendo o teu bendito nome. Pai, bendito, Deus de amor, continua conosco e nos ajudando em tudo. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, amados. Aleluia. Meus amados, nos acompanha o diácono Simão Gisnardo, também por ele, São José, nosso Rodrigo Vicente. Vamos aqui com a esposa do Deus. Vamos ter saudade do amém? Amém. Deus é fiel, aleluia. Amém, meus irmãos. Amém. E assim estamos louvando a Deus e agradecendo a Deus nesta noite. Certo? Nós iremos ouvir nossa irmã Edileuza cantar um hino para Jesus. E assim nós vamos adorando a Deus. Irmã Sandra, vamos ouvir a nossa irmã Sandra louvar a Deus. Deus é fiel, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor, amém, irmãos? Glórias a Deus, né? Estamos aqui nesta noite, porque o Senhor tem cuidado de nós. E aqui estamos para cearmos na presença do Senhor. Grato a Ele por tudo que Ele é nas nossas vidas. Vamos louvar o Senhor com o hino 235, para a honra e glória do nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Comprado com sangue de
Cristo, alegre ao céu sim eu vou, liberto do vício maligno, já sei que de Deus filho sou, já sei, comprado com sangue eu sou, já sei, com Cristo ao céu sim eu vou, estou livre da miséria, pois Cristo me quis redimir, enchendo minha alma de veras, do gozo que vem do porvir. Já sei, comprado com sangue eu sou, já sei, com Cristo ao céu sim eu vou, em Cristo Jesus sempre espero, e nunca o posso deixar, cada seus amores não quero, vou sempre de Cristo falar, já sei, comprado com sangue eu sou, já sei, com Cristo ao céu sim eu vou, eu sei que um dia a beleza do grande Rei vou contemplar, agora me dá fortaleza e sempre me quer consolar, já sei, comprado com sangue eu sou, já sei, com Cristo ao céu sim eu vou, eu sei que Ele espera a coroa, a qual a seus servos dará. Jesus, a divina pessoa, no céu onde Ele está, já sei, comprado com sangue eu sou, já sei, com Cristo ao céu sim eu vou. Glória a Deus, aleluia. Graças a Deus, irmãos. Quero pedir aos irmãos que continuem orando pelo meu pai, pela minha mãe, e vamos orar também por uma família que hoje perdeu seu ente querido. Lá é a sogra do meu filho faleceu, e a família, né? Vamos orar por eles, né? Para que o Senhor dê fortaleza a eles. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Oh, Jesus amado, Deus. Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Amém. Louvo a Deus por essa rica oportunidade de rever meus irmãos, para que a gente possa participar dessa festa, que é participar dos dois símbolos, corpo e sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Símbolo da comunhão que partilhamos
uns entre os outros e também com o nosso Senhor. Quero louvar a Deus com um hino da harpa cristã e convidar toda a igreja a louvar comigo. 296. Aleluia. Eu vim dizendo, pastor, que estou me sentindo sendo novo. Nem estou tão novo para estar no meio dos novos, nem tão velho para estar no meio dos velhos. Ainda não me decidi. Mas aí, enquanto eu me decido, eu fico partilhando de um lugar para outro, de um lugar para outro. E a gente se alegra com isso. Outra coisa interessante é que a gente vai adquirindo algumas coisas. É uma alergia ali, uma meuzinha ali, uma coisinha ali. Isso é tudo para nos lembrar que a gente precisa de um corpo glorificado, no qual nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo prometeu para aqueles que o buscam e o esperam. Amém? Vamos louvar a Deus comigo. 296, no jardim. Aleluia. No jardim Jesus Cristo clamava, quando os ímpios o foram prender, e falando com pai suplicava, pelo cálice ia beber. Com Jesus a minha alma deseja estar, no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Qual orvalho que dá vida às flores, assim é para o crente a oração. Meus cuidados, tristezas e dores, Cristo as sabe por minha oração. Com Jesus a minha alma deseja estar, no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Jesus teve completa vitória, porque sempre viveu em oração. Muitos santos chegaram à glória, sob o manto da doce oração. Com Jesus a minha alma deseja estar, no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Renovado em força seremos, nós teremos uma nova unção. E com Deus no jardim falaremos, se vivemos sempre em oração. Com Jesus a minha alma deseja estar, no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Glória a Deus. Jesus passou pelo jardim e convidou seus discípulos para estarem lá, sofrendo com ele no jardim. Mas como é glorioso, né? A gente poder partilhar disso com o nosso Senhor Jesus. E o Espírito diz: com Jesus a minha alma deseja estar lá no jardim, em constante oração. Quando a noite chegar, em que não se pode mais nem trabalhar, ou o dia mal chegar e o mal cercar, eu quero estar em constante oração. É a oração que tem tanto poder, mas o Deus que ouve a oração, Ele sabe transformar. Amém? Muito bem, amados. Também deixando o nosso nome escrito no Braulio. Muito bem.
Os irmãos querem saudar, todos, amém? Amém. Somos muito gratos a Deus por esta oportunidade de estarmos estando convosco em mais uma Santa Ceia do Senhor na nossa congregação. Amém, amados? Amém. Ouvimos de novo, na reflexão bíblica do mundo. Amém? Quero saudar a todos com a paz do Senhor. Amém. Os amados, assim como nos orienta nosso pastor, deixarmos uma reflexão da palavra do Senhor, bem rápida aqui para os irmãos. Eu gostaria de pedir aos irmãos que abram as suas Bíblias no livro de Abacuque, no capítulo de número 3. E os versículos 16 por diante, Abacuque capítulo 3, e os versículos 16 por diante, que diz, a minha tradução é um pouco diferente, mas o significado é o mesmo. Quando ouvi, as minhas entranhas estremeceram a sua voz, e os meus lábios tremeram. Falta de cálcio senti os meus ossos, e os meus passos vacilaram. Que descanse em paz no dia da tribulação, quando ele vier contra o povo que nos destruirá. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, e que ainda o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, e as ovelhas do rebanho sejam arrebatadas, e haja gado dos currais. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor é a minha força, e fará os meus pés ágeis como a costa, e me fará escalar regiões elevadas. Amém? Meus amados irmãos, palavra do Senhor, dita pelo profeta Abacuque, um dos profetas menores que foram contemporâneos de todos os profetas que profetizaram a respeito da queda do reino de Judá, até então conhecido como Reino do Sul, o qual Jeremias passou 40 anos profetizando, na tentativa, como se fosse uma última chance de Deus para que aquele povo se arrependesse dos seus pecados e se voltasse para Deus. Mas Deus, para que o homem não se ensoberbeça, não dava a sua
revelação somente a uma pessoa só. Ele também deu revelação deste mesmo evento a Joel, profeta tido como profeta de fogo. Joel também viu esses dias de angústia. E Abacuque teve essa revelação. Abacuque, irmão, que era, como eu disse, um profeta menor, que não se sabe sua origem. A Bíblia não revela sua localização geográfica, mas sabemos que é o povo de Deus. Ele começa seu versículo, no capítulo 1, versículo 1, dizendo: o peso da sentença revelada ao profeta Abacuque. Então ele já sabe que a revelação era pesada. Porque é assim que o nosso Deus age. Ele é um Deus de amor, mas também de justiça. Amém? Aleluia. Responsável. Que não tolera quando se toca na sua santidade. O que mais fere a santidade de Deus é o pecado, a rebeldia. E quando o povo não queria dar ouvidos à voz do Senhor, então ele se utilizava de uma classe espiritual chamada profetas, que são porta-vozes de Deus. Enquanto o sacerdote levava o povo a Deus através do seu ofício e dos seus sacrifícios, o profeta levava Deus ao povo. Amém? E quando Deus dá a revelação a Abacuque, ele mostra todos os eventos. E aquela palavra estremece as entranhas do profeta, ao ponto de esclarecer que ouvi a tua palavra e temi. Ele temeu, estremeceu, tudo dentro dele, porque era uma palavra forte. Mas o nosso Deus, que sempre será misericordioso, ele fala muitas vezes, como ele falou nos dias antepassados, forte, na tentativa de obter um arrependimento. Aleluia! E também em contrapartida de haver restauração. E quando, no versículo 17, Abacuque, que era músico, era um judeu, era um servo de Deus. Ele era um músico, mas era um músico crente. Um músico que orava, um músico que jejuava. Porque, meus irmãos, não só basta chegar na igreja e participar de qualquer órgão musical, ou ter um talento qualquer. Eu sei que no eletrônico existem os vocais, existe a bateria, o contrabaixo, guitarra, teclado e tudo mais. Mas muitos só se sustentam no dom. E não ora, não jejuma, não busca. E Abacuque não, era um músico crente. Outra coisa, além de músico, ele era compositor. Ele compunha as suas músicas, ou melhor, hinos a Deus. Creio eu que Deus dando a ele a letra e a melodia, porque isso é o hino realmente
que faz parte da adoração a Deus. Não é um hino que incentiva o povo a bailar, a tocar na carne. Não. A exprimir alguma emoção. Também não. Nem o triunfalismo de dizer que você está no palco e seus inimigos lá, né? Na plateia. Não. Não é um hino triunfalista, não está adorando a Deus. Mas o hino verdadeiro é aquele que Isaías cantou lá no templo, que ouviram os anjos, aleluia. Aliás, meus irmãos, correção, aquele hino verdadeiro que adora a Deus, verdadeiramente são os que os anjos, na revelação de Isaías, capítulo 6, que quando ele entra, ele tem uma visão no templo. Ele não entrou, ele teve uma visão que estava no templo. Os anjos louvavam a Deus, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. O verdadeiro hino é aquele que enaltece o nome do Senhor. O verdadeiro hino é aquele que exalta a Deus e os seus feitos e os seus testemunhos. O homem esqueça o seu lugar, o seu triunfalismo, mas devemos sempre aprender com esse profeta Abacuque de que Deus, Ele é o único, digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de todo poder. Se você está alegre aqui nesta noite e está adorando, veio adorar unicamente a Deus, deixa eu lhe conhecer nesta noite. Se tem crente aqui que veio adorar verdadeiramente. Aleluia. Além desse ofício, ele era profeta. E ele, irmão Braulio, era profeta. Profetas. Porta-voz. Existiam duas qualidades, ou duas classes de profeta. A primeira era aquele ofício que é descoberto desde a mais tenra infância. Haja vista Samuel, que foi, segundo estudos, o primeiro professor de profetas. Aleluia. Elias era também dirigente de 3 escolas proféticas. A escola do Jordão, a escola de Betel, Aleluia. e a escola de Jericó. E tinha um assistente, Eliseu. Ali sim é o ofício, é o ensinamento dos profetas. Deles saberem de como utilizar o dom. Amém? E como eles saber exercer o ofício de profeta, a função de profeta, corrigindo. Mas existia outra qualidade que Deus chamava na hora, preparava, dava a mensagem e enviava, porque o nosso Deus é um Deus poderoso. Aleluia. Aleluia. Qual é essa classe, irmão Braulio? É uma classe de profeta chamada Nabi. É aquela que Amós disse: eu não era profeta, nem filho de profeta. Eu sou um vaqueiro, eu sou um boiadeiro, cultivador de sicômoro, mas o Senhor me deu a palavra e me mandou pregar o povo. Aleluia. Deus faz assim. Quantos estão alegres? Porque Deus, quando quer, Ele levanta. Aleluia. Quem Ele quer, prepara, capacita, envia e se responsabiliza. Irmãos, eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Não para te emocionar, não, é porque Ele está aqui. Se alguém está temendo fazer algo para Deus e se sente incapaz, esqueça. Se Deus te chamou e você tem essa certeza, faça, porque o nome de Deus é glorificado. Deus vai capacitar você. Aleluia. Além de ter recebido uma palavra duríssima
Porque palavras boas, meus irmãos, de consolação, igual Paulo ensinando a igreja de Corinto, capítulo 14, me fala a mente, versículo 3. Vamos ver esse versículo. 1 Coríntios 14. Eu gosto sempre de ratificar. Eu gosto de deixar dúvida. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Essas duas classes, meus irmãos, é muito fácil. Consolação e edificação. Mas quando chega na palavra exortação, aí complica. Não, mas no grego diz que exortação é animação, encorajamento, sim. Mas olha os outros significados. A língua grega não é igual à língua portuguesa. Não. É muito complexa. Existe uma palavra para vários significados que se encaixam no texto e no pensamento do autor. E Paulo aqui não estava falando de animação, não, de encorajamento, porque a consolação já faz isso. Então é exortação mesmo. No sentido de quê? De admoestação. E admoestação significa repreender com brandura ou com censura. É muito fácil, meus irmãos, entrar no campo da consolação. Da edificação é mais um pouco. Que diz que, ei rapaz, não faça isso não. Estão por aqui, edificando, ensinando. Mas a exortação já é um puxão de orelha. E Abacuque estava recebendo mais do que um puxão, estava recebendo uma sentença. Mas apesar de tudo isso, Abacuque tinha segurança, tinha estrutura para não desanimar. Aleluia. Quantos aqui estão nesta noite, apesar das lutas, dificuldades, enfermidades, contrários, tudo contrário, mas você nesta noite reaja, porque Deus quer você alegre, feliz, contente, que não perca a fé, que vai cear. Por quê? Porque você nesta noite está recebendo a receita do profeta Abacuque através da palavra de Deus. Por quê, irmão Paulo? Porque no verso 17 diz porquanto ainda. Porque o que era bem ruim na época, o que ele achava ruim, o que ele atribuía como ruim, ele descreveu aqui. No verso 17 diz, porquanto ainda que a figueira não floresça, porque a figueira que representa Israel, a figueira é a primeira a brotar, mesmo sem folha, ela brota. Aleluia. Louvado seja Deus. Mesmo em situação adversa, ela brota. E para o judeu, meus irmãos, a figueira não brotando é um desastre. Mas ele dizia, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, que era outra catástrofe, não ter uva, que o vinho simboliza a alegria, a festividade, a prosperidade. Ainda que a videira não produza, aleluia. E ainda que o produto da oliveira minta. Já pensou, meus irmãos, você cultivar aquelas azeitonas, passar ali no lagar? Porque o lagar não é só uva. Aleluia. E você pensar que sai óleo,
e você pensar que extrai o óleo e nada. São azeitonas bravas. E nos campos não produzam mantimento, ou seja, profetizando que mesmo que haja fome, mesmo que as ovelhas do rebanho sejam arrebatadas, que não haja roupa, porque as ovelhas eram responsáveis por produzir lã, e lã na fabricação de roupas. Ainda que eu ande nu, ainda que eu tenha fome, ainda que não haja gado no curral, que o gado representa o trabalho, representava a força da agricultura, ainda que não tenha trabalho. Mas o que é que acontece? Verso 18, ele dizia: todavia eu, apesar de tudo isso, me alegrarei do Senhor. Você tem coragem de se alegrar? Não é muito fácil não, irmão Paulo. Se alegrar na vitória é bom demais, mas se alegrar na adversidade é isso que Deus quer ver na minha vida e na tua vida. Porque o nosso inimigo, o inimigo de nossas almas, o diabo, ele se alegra quando o crente, apesar das dificuldades, vem a murmuração, vem a reclamação, vem o desânimo, fica estagnado, não quer mais congregar, não quer mais ir para a igreja, não quer mais ceiar. Mas nessa noite o Espírito Santo está falando contigo. Aleluia, através da palavra, que apesar de tudo isso, não desanime. Aleluia. Abacuque representa um exemplo de resiliência. Abacuque representa, meus irmãos, um crente perseverante. Aleluia. Aleluia. Abacuque representa um crente que Deus se agrada. Eu sei que estamos nos últimos dias, numa era pós-moderna, mas tem crente apegado à palavra de Deus ainda. Aleluia, que diz: eu estou passando por tudo isso. Oi, irmão, tu não desanima não, é passando isso, passando aquilo. Não posso desanimar, porque o céu me espera. Jesus está comigo. Se eu desanimar, o diabo se alegra. Aleluia, mas nessa noite, eu creio que tem crente aqui que recebeu uma vacina e diz: eu vou glorificar, eu vou exaltar o nome do Senhor, eu vou orar pelos irmãos, eu vou orar por todos ali, para receber uma palavra de Deus, para Deus continuar falando comigo nesta noite. Deus pode curar, meus irmãos, nessa noite aqui. Eu não quero que você pense que eu esteja aqui, aleluia, tentando de todas as maneiras, forçando você, não. Eu quero dizer que eu vinha dirigindo de casa e eu lembrando de um testemunho do irmão, que ele disse: Senhor, o teu sangue tem poder. Hoje é Santa Ceia. Um cálice hoje, com fé, que eu tomando aquele cálice, o Senhor vai me curar. Aí eu pergunto, irmão, se isso não é fé, é pecado fazer uso da fé? Não vai vir, não cura não, irmão, que é isso? Mas a fé dele, Jesus disse: a tua fé te curou. Vamos exercer a fé nesta noite. Quantos vão exercer juntamente comigo aqui? Deixa-me ver. Deixa-me te conhecer aqui nesta noite. Deus pode curar. Vou repetir para encerrar. Deus pode te curar nesta noite. Deus abençoe. Glória a Deus, aleluia. Meus amados, incline a cabeça comigo e vamos orar pelos ofertantes e dizimistas nesta noite. Amém?
Maravilhoso Deus, Pai, o abençoe dos servos que vão nesta noite, aleluia, de honrar, de glorificar com suas ofertas e abençoa, meu Pai, aqui pode, mas Tu és o bom Deus, Tu pode abrir as portas e abençoar tanto aquele que vai ofertar, ou Deus, como aquele que não pode, mas abre a porta, continua abençoando, aleluia, cuida de cada um, oh Pai, nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmão José, venha cantar um hino para o irmão tirar as ofertas. Oh Deus, aleluia. Glória a Deus. Então, meus irmãos, vamos continuar pensando no Senhor. Glória a Deus. Abençoe os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus, culto maravilhoso de Santa Ceia, né? Quem não vem por um motivo ou outro, pede o banquete espiritual, né? Porque é muito bom estar na casa do Senhor, é muito melhor quando nós estamos aqui no culto de Santa Ceia. Amém? Está cantando o louvor 26 e assim a igreja possa me ajudar em nome de Jesus. Qual glorioso cristão é pensar na cidade que não tem igual, onde os muros são de puro jaspe e as ruas de ouro e cristal. Pensam como será glorioso esse a triunfar multidão que cantando aguarda a chegada dos que vencem a tribulação. Pensa como será glorioso ver o rio da vida e luz, cujas margens juncadas de lírios são a glória de nosso Jesus. Haverá lá perpétua aurora, os Deus mesmo alumiarão, e o Cordeiro com sua esposa, noite e dia resplandecerá. Pensa na celestial melodia que até encherá de belar, e das águas a doce harmonia, ao passar o Jordão se ouvirá. Benfeitores que levem a morte, se constante não volte atrás, tua herança, tua eterna sorte, é Jesus o fiel, o veraz. Se é glorioso pensar nas grandezas, nos prazeres que acordem aqui, qual será desfrutar as riquezas que esperam os salvos ali? Os encantos do mundo não podem ofuscar essa glória de além. Não almejas viver, oh amigo, nessa formosa Jerusalém. Amém? Quem não quer viver nessa nova Jerusalém? Eu agradeço por dar em nome de Jesus, que Deus abençoe ricamente a vida dos irmãos e também dos internautas. Amém.
Meus amados, somos muito gratos a Deus pela palavra, pelos hinos também que temos louvado o Senhor. Eu quero trazer uma breve reflexão para nós estarmos participando da Santa Ceia, estamos participando do sacrifício de Jesus através deste pão e deste vinho. A palavra de Deus diz na leitura que fizemos, 1 Pedro 1, versículo 18: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Amém, amados? Meus queridos, algo só tem valor quando alguém que conhece aquilo que quer adquirir valoriza. As coisas relacionadas a este mundo, os bens, têm valores. Uns são caros, outros são baratos. Outros nem são caros nem baratos, está num preço razoável. Depende muito de quem manuseia, de quem faz. Um violão, por exemplo, que foi a minha pessoa que tocou, e eu quisesse vendê-lo, eu no máximo pegaria o preço dele de fábrica, no máximo, isso é muito conservado. Se eu comprei por 600 conto, vai valer 600 conto. Ou menos, né? Pode ser assim. Menos porque 600 é novo, né? Mas um violão que usado por um grande artista, ele pode ter sido comprado pelos 600. Ele atinge um valor incalculável, muitas vezes. É vendido em um leilão, isso é arrematado, um violão tocado por um dos Beatles, que foi tocado, um dos famosos tocou, aí vai até para dinheiro estrangeiro, livro esterlina, só porque uma pessoa tocou naquilo ali, usou aquele objeto. É assim que funcionam as coisas desta vida. Você pode comprar um instrumento, como já citei um violão, tem um violão novo, simples, chamado de violão para estudante, entre 400 e 600 reais. Aí você vai encontrar no mesmo site ou um violão de marca pelo valor de 60 mil reais. Você vai dizer, mas tudo não tem 6 cordas? E tudo não é violão? E por que uma de 600 conto e outra de 60 mil? A marca também, o fabricante, a fama. O que é que eu quero dizer com isso? Nós éramos, amados irmãos, comparados nada mais ou menos que um bolo de barro. Quem é que
que dá valor a um bolo de barro? Só quem conhece o barro é que dá valor a ele. Porque tem barro que não dá nada. Não dá nem para fazer uma construção que ele não tem liga. Mas tem barro que o oleiro vai lá e diz: esse barro é bom. E faz dele um vaso bonito. E vende caro. Amém, irmãos? Eu estava pensando numa pedra de cerâmica. Uma pedra, por mais caro que seja, daqui um metro seria uns 35, 40 reais. Né? Então, se cerâmica for boa, vai com um pouco mais que isso, mas não muito. Estou calculando, a cerâmica normal, um metro. Vai dar, sei lá, umas pedras, umas 12, 10, 12 pedras. Dividindo, vai dar o quê? Vamos botar no carro. Cara, R$5 uma pedra de cerâmica. É barato, né? Aí, aqui no estado de Pernambuco, tem o Instituto Breniano, e lá tem uma cerâmica assinada por Breniano. Cada pedra custa em torno de R$5.000. Você imagina se fosse fazer uma cerâmica de uma casa, cada pedra a R$5.000. Por quê? Porque tem a assinatura de Breniano, que foi um ceramista famoso e tal, tem um instituto do seu nome. Então a gente era nada mais, nada menos que um bolo de barro, que ninguém dava nada por nós. Mas Jesus achou por bem pagar um preço alto por nós. Ele viu, aleluia, em nós algum valor. E nós não fomos comprados com prata ou ouro, que se fosse com prata ou ouro já era muita coisa. Né? Vamos botar o nosso peso em ouro. Há muito dia, não? Eu não quis dizer isso. Nosso peso em ouro, né? A grama hoje deve estar o quê? Uns R$360 a grama? 700 reais a grama. A grama do ouro é 700. Multiplique isso por 1.000 para achar o quilo do ouro. Vai dar em torno de 70, ou é 700 mil? 700 mil, não. 70, vamos 70? 700? 700. Então, nada mais ou menos que R$700.000 o quilo do ouro. Com 24 quilos, ainda vai para 1 milhão, né? Um quilo. Eu tenho 80 quilos, meu peso em ouro daria um dinheiro de conta. Hã? Não, eu estou falando de R$700.000 por quilo. Aí nós não fomos comprados nem por prata nem por ouro, mas algo muito mais valioso do que isso, que foi o sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor. Aquele preço que foi pago foi a mesma, foi uma troca. Jesus deu a sua vida pela minha vida. Então ele me colocou na altura do preço do seu sangue. Aí você imagina o valor que Jesus deu a mim e deu a você. Aleluia! O ouro a gente conseguiu calcular mais ou menos. Mas quem calcula o preço do sangue de Jesus? A Bíblia diz que se o homem quisesse comprar na sua riqueza a sua própria alma, ele não teria condições de comprar uma alma.
de tão cara que seria. O homem mais rico do mundo não teria dinheiro para comprar a sua própria alma. Mas Jesus, pelo seu sangue, comprou as nossas almas, comprou a minha alma, comprou. E outra, ele nos deu um valor tão grande que Satanás faz de tudo para ver se consegue te derrubar, te tirar do caminho, te tirar da presença de Deus, anular o preço do sangue de Jesus. Então nem foi com prata, ele disse nem com ouro que fosse resgatado a nossa vã maneira de viver, mas com o precioso sangue de Jesus Cristo, como de um cordeiro imaculado e contaminado. Nós não tínhamos valor nenhum até Jesus colocar a sua mão sobre nós. Nós temos a assinatura de Deus em nossas vidas pelo sangue de Jesus. Aí você imagina qual o valor que temos. Paulo chegou a dizer que nós temos as marcas do Senhor Jesus. Ele quer dizer, nós somos reconhecidos, nós somos autenticados, nós temos, aleluia, glória a Deus, reconhecimento do cartório de Deus pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Não foi outro que assinou, foi Jesus. Aleluia. E é por isso, amados irmãos, que nós louvamos, nós adoramos, nós agradecemos a Deus. Aleluia. Por hoje estarmos aqui reunidos para participarmos deste pão, deste vinho, aleluia, do corpo e do sangue do Senhor Jesus. O alto preço pago por mim e por você, para que hoje eu e você pudéssemos estar aqui. É por isso, irmãos, eu tenho debatido, tenho falado dos ensinos ali em São José do Egito, nas doutrinas. Eu tenho batido muito para que os irmãos tenham cuidado com mensagens de internet, mensagens fabricadas. Hoje as pessoas não precisam nem mais ler a Bíblia, porque já encontra tudo na internet, é uma tristeza. Né? Eu estou me referindo àqueles conteúdos que se colocam, e muitos deles são nocivos à fé. E o crente muitas vezes ouve muito besteira pela internet e acaba perdendo o prumo dos céus. Se entristece com as coisas, outras, Satanás aproveita, porque Satanás já fez de tudo para que o povo de Deus não chegue nos céus. Eu me lembro, amados irmãos, que quando jovem na igreja, ainda adolescente, jovem na igreja, nós éramos zombados, jogavam pedra nos templos, o povo rasgava literatura, ainda hoje, de vez em quando temos ignorantes que faz isso ainda. Mas rasgava literatura, mas era mais fácil naquela época. Rasgava literatura e entregava, e é o que é isso? A palavra de Deus. Perdão. Deus abençoe. E a gente ia. Era assim que o evangelho era rejeitado. E quando a gente ia no emprego, isso para crente graças a Deus. E era mais ou menos assim. Né? Depois Satanás mudou a estratégia. Ao invés de perseguir, começou a acolher. Por quê? Porque Satanás começou a usar as pessoas para imitar o culto do Evangelho. Outro dia, muitos anos isso, eu passando em frente a uma igreja católica, e eles estavam cantando. E o hino, o corinho que estava cantando era esse: manda fogo, Senhor, manda fogo, Senhor. Eu digo, não manda não, gente. Se não mandar, vai escapar muita gente ali.
E eles cantando. Mas era o que isso? Quer dizer, se os crentes recebem o Espírito Santo, aqui também tem. Né? Ensinar o povo lá embolar a língua e dizer que é língua estranha. Era estratégia de Satanás. Não precisa acreditar, porque o que eles têm, ele tem. É imitação. E teve um movimento que ainda hoje perdura, mas nos anos 90 foi muito forte. O movimento carismático. Tinha profeta, pregador. Tinha uns pregadores que, se você não tivesse criança, você dizia, rapaz, isso é de Deus. Eu não era pregador. Ele pregava, viu? Ele pregava como padre pregava, pregava como crente prega. Até ele ia pregando, uma vez até eu ouvindo rádio e ouvi um pregador, o camarada estava falando tão bonito. E eu também, naquela época era difícil programas evangélicos, eu acertei um. Eu gostava muito de rádio, e ainda gosto. Mas na época eu ouvia muito rádio. Aí, sintonizando, não tem pregador, pregou. Depois de uns 20 minutos de pregação, a pregação é tão bonita. Aí, de repente, ele disse, agora os irmãos entendam que Nossa Senhora é a intercessora. Tudo isso que eu falei depende de quem? De Nossa Senhora. E Rafael é católico. Meu Deus do céu. Ele pregou que o caminho era Jesus, pregou que o Senhor ligava por Jesus, pregou a salvação, falou da fé. Mas quando foi para encerrar, ele disse, mas entendam que o caminho é Jesus, mas quem pede diante de Deus é Nossa Senhora, porque ela é a mãe de Deus. Não. Agora bagunçou tudo. Era essa a estratégia de Satanás, imitar os crentes. Aí isso fez um movimento. Aí Satanás o que ele faz? Agora não adianta mais imitar, porque música evangélica toca em qualquer rádio, qualquer hora. Eu estava ali, eu digo quando eu gosto de rádio, não é? Tem a gente fica vidrado ouvindo rádio, que até nem tem tempo para isso. Mas a gente está sintonizado para ver o que está acontecendo, uma notícia, alguma coisa. Aí estava um programa e estava tocando uma música evangélica. Puxa, programa evangélico Nordeste. Aí era um hino autêntico de um cantor evangélico. Fiquei ouvindo. Quando terminou, aí disse, vamos ouvir mais um ouvinte. O ouvinte pediu lá o forró, não sei de quem, lá da banda, não sei de onde. Aí ele disse, agora pedido. Entendi. Ele tinha sido pedido de um ouvinte, uma música evangélica. Esse agora pediu uma música, uma banda de forró. Sim. Mas o que é que Satanás agora faz? Já que todo mundo, a rádio toca música evangélica, fala de Jesus. Satanás, ultimamente, irmãos, tem se ocupado de muitas vezes para escandalizar o Evangelho. Nunca eu tinha ouvido falar de um pastor que se suicidou. Nunca eu tinha ouvido falar. Até um tempo atrás, nunca tinha ouvido falar que um pastor. E voltando mais um pouco, eu nunca tinha ouvido falar que um crente se suicidava. Aí, de um tempo para cá, é crente se suicidando. É uma tal de uma depressão que pega até pastores. E como se misturou a sociedade moderna, aí tem um casal, que não é casal, de pastores, formando um lar, 2 homens ou 2 mulheres, e são pastores de uma determinada denominação que prega a Bíblia e que está dizendo que vai para o céu.
Nós chegamos nesse. Aí, tudo a mesma coisa. Vocês não estão entendendo, não? Veja o que Satanás está fazendo. É tudo a mesma coisa, eles querem dizer. Mas eu vou concluir dizendo: o Evangelho puro e santo do Senhor Jesus Cristo faz diferença. Aleluia. Porque a doutrina bíblica ela não muda. Deus escolheu um povo seu, zeloso de boas obras, e reservou esse povo para um dia morar nos céus. Ele comprou-nos com o sangue do Senhor Jesus Cristo para um dia ir morar no céu. E a Bíblia diz: serem santos, como é santo aquele que vos chamou. Porque não fostes comprados com prata nem com ouro, mas com o precioso sangue do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. A diferença está aí. Alguém pode até dizer que é dono do céu, que vai para o céu, que está reservado ao céu, que viu o céu, que foi. Porque tem aqueles que vai para o céu, vai para o inferno, todo dia está indo. Eu fico desconfiado com esse tipo de crente. Tem gente que vai mais para o inferno do que para o céu. Um dia eu disse lá no culto, eu disse: cuidado, você que gosta de ir no inferno, vai que você vai e não acerte o caminho de volta. Vai que toda essa época eu fui no inferno. Se existe uma coisa que eu não tenho um pingo de vontade de conhecer, é esse tal de inferno. Por isso que eu estou aqui querendo, desejando e almejando o dia chegar no céu. Porque o inferno eu não quero conhecer. Nem de passeio, não, senhor. Lá não é. É o que? Para a pessoa ir dar passear, conhecer? Não. O sangue de Jesus tem poder. Eu estou lutando, estou pelejando, e não é por minhas forças, não é pelos meus méritos, mas é pelo sangue de Jesus. Eu quero chegar nos céus. Aleluia. O Senhor Jesus te comprou para você um dia chegar no céu. Aleluia. Jesus Cristo te resgatou com o seu sangue para você um dia morar nos céus. É isso que eu desejo. Eu também amo. Que o Senhor nos ajude, amados, que Ele nos abençoe. Lembre-se disso. Quem pagou o preço por nós foi Jesus, e Ele nos deu o mais alto valor que alguém poderia dar. Ninguém tem condições de dar um valor tão alto quanto que Jesus já deu e pagou por mim e por você, que foi o seu precioso sangue. Que o Senhor nos ajude, que Ele nos abençoe, em nome de Jesus. Quem pode dizer amém? Vamos colocar em pé, pelo nosso Museu Maria, presbítero de congregação, fazer a leitura para ministrarmos Santa Ceia. Abrimos a nossa Bíblia, meus queridos irmãos, em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 em diante. Aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23 em diante. Porque eu recebi do Senhor, porque também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça ao partiu, o partiu e disse: tomai e comeis, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que eu venha. Portanto, meus irmãos, qualquer que comer deste pão e beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua versículo 19 ou 29. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor.
Por causa disso, está entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que não. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seremos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com Ele. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Amém. Deus é fiel. Meus irmãos, conforme nos autoriza o pastoral, estaremos orando pelo pão da Santa Ceia Nacional. Pai querido de amor e bondade, em nome de Jesus, nós te apresentamos, Senhor, diante da tua presença, este pão, Senhor, feito pela mão de um homem, pelo padeiro de trigo, mas que neste momento, agora, através do poder da oração, da tua bênção, da santificação, da tua palavra, Senhor, representa o corpo de Jesus Cristo, teu Filho, que foi partido ali na cruz do Calvário. Senhor, através deste corpo, Senhor, que levou os nossos pecados, que levou as nossas enfermidades e que levou as nossas iniquidades. Abençoa teu povo que vai participar nesta noite. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Deus. Glória a Deus. Próxima de meus irmãos, Deus comigo. Amém? Está o pescoço, está bem. Está bem. Vamos lá. Louvar a Deus por nos orientar, pastor. 328, a nossa árvore cristã. O pão da vida. O pão da vida descido dos céus, da paz, saúde e vigor. O pão celeste mandado por Deus é Cristo Salvador. Ó Redentor, vem sentar do pecador o mal sanar. Se algum perdido buscar tua luz, depressa vem a paz lhe dar. Não tardes mais, amoroso Jesus, ó vem me confortar. A luz, o santo, para quem tem a luz, em se lembrar do seu Senhor. É só falar do amor de Jesus, o grande Redentor. Teu jugo é doce, meu Senhor, teu fardo é leve, que amor. Que se eu não posso levar minha cruz, depressa vem me ajudar. Não tardes mais, amoroso Jesus, ó vem me confortar. Por duras provas e perseguições, tu fazes o fiel passar, e quem vencer há de ter galardão também no seu lugar. Eu lá verei teu esplendor, a tua glória, Salvador. Se não puder carregar minha cruz, depressa vem me auxiliar. Não tardes mais, amoroso Jesus, ó vem me confortar.
Jesus, o teu insondável amor me faz sentir no coração o amor de Deus, esse santo amor, e viverei então. A ti, Jesus, eu dou louvor, tu me das graças e vigor. Tu és o pão que a vida produz, minha alma vem alimentar. Não tardes mais, amoroso Jesus, ó vem me confortar. Aleluia. Glórias a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Aleluia. Meus amados, todos que quando são membros receberam o pão, diz a palavra do Senhor, tendo dado graças, o partiu e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo, fazer isso em memória de mim, todos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Grande Deus, aleluia. Te louvamos, Pai amado. Aleluia. Aleluia. Continua abençoando a igreja, desperta, Pai. Aquele que estão bravos, maravilhoso, na casa, poder seguir a tua vontade, meu Deus amado, aleluia. E assim a vitória é nossa, no sangue de Jesus, aleluia. Grande Deus. Aleluia. Semelhantemente também, depois disso, se há um cálice, dentro desse cálice é um fechamento do meu sangue, fazem isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Vamos para a ordem dos invadidos. Meus queridos, assim como os pastores orarmos, oremos, maravilhoso eterno Pai, santo maravilhoso, Senhor da glória. Neste momento, Pai, que rogamos a tua bênção, que o Senhor consagre este suco, meu Pai, de uva. Deus, que o Senhor venha abençoar, Senhor, para representar o teu sangue vertido na cruz, para que possamos, ó Deus, estarmos alegres e completando, Senhor, a tua palavra. E aquele que não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Deus, para que todos possamos ter parte, abençoa, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, amados. Hino 191. Louvemos ao Senhor. 191. O meu Jesus por mim morreu na cruz com dor horrenda. Ali em meu lugar sofreu angústia muito tremenda. Quem poderei no mundo achar que a meu Jesus vai comparar? Jesus, Jesus, te vou amar. O meu Jesus está no céu, intercessor potente,
por mim, pedindo sempre a Deus a graça, amor fervente. Ninguém jamais ao Pai conduz o pecador, senão Jesus. Jesus, Jesus, a Deus ó me introduz. O meu Jesus ressuscitou em corpo glorioso. Também por mim a Deus pagou um preço fabuloso. Qual dos mortais vou encontrar que a meu Jesus vou igualar? Jesus, Jesus, não posso comparar. Jesus do céu há de voltar em majestade e glória. Então seus anjos irão cantar o hino da vitória. Jesus enfim vai suplantar o anticristo e reinar. Jesus, Jesus, ó vem me arrebatar. Aleluia! Glória a Deus! Deus fiel, Aleluia. Tomara só o meio receber graça. Aleluia! Deus é fiel! Aleluia! Vamos estar em pé, estamos agradecendo pelo ato da Santa Ceia. Oremos. Senhor eterno Deus, maravilhoso Pai, nós queremos te dar graças, Senhor, por tudo quanto tens feito aqui, por esse trabalho, pela vida dos irmãos, por esse trabalho sem ser, Senhor, que o Senhor nos permitiu estar e participar. Que possamos, Senhor, continuar fazendo em obediência à tua palavra até o dia do teu regresso, Senhor. A pressa que vem nos buscar. Nós estamos aqui na expectativa, Senhor, de teu corpo igual ao teu, assim como tu ressuscitaste, e mostrasse aos seus discípulos um corpo diferente. Nós queremos esse corpo incorruptível. Nós queremos, Senhor, para nos encontrar contigo, Senhor, para que se cumpra por completo as profecias que já falam sobre isso. Meu Deus, continua conosco, assim que peço e te agradeço, Deus, em nome de Jesus. Amém! Sendo porque, irmãos, Mãe Maria vai fazer os avisos necessários, estará olhado mesmo. Meus amados irmãos, agradecemos por mais vez, né? Agradecendo por também estar conosco, nosso pastor e os demais irmãos que estão nos visitando. Meus amados irmãos, eu quero avisar os irmãos que domingo nós não temos evangelização, tá certo? E estou convidando alguns irmãos que podem ter saúde, que puderem nos dar uma ajuda, tá certo? Aqui na construção, aqui, sábado e domingo. Você é bem-vindo, tá certo? Vamos fazer uma reforma aqui no muro e convido aos irmãos que são pedreiros, tá certo? Que venham nos ajudar, tá certo? E os trabalhos vão continuar. Amanhã, sexta-feira, temos culto ali na Vila Lagoinha. E sábado temos escola, tá certo? Nós lá vamos mais cedo, no sábado e domingo, para não atrapalhar os cultos, tá certo? No sábado nós temos escola aqui, lá em Betel, como também no domingo. Então você é convidado de estar conosco, tá certo? Deus abençoe. Vamos ficar de pé e vamos agradecermos a Deus pela ceia e pelos irmãos. Orem pelos que estão enfermos, certo? Orem pelos irmãos Modesto, irmã Maria, a irmã
Ronaldo, seu irmão, enfermo para Deus da vitória. Quantos precisam de oração? Eu e a minha casa. Senhor Deus, agradecido, Pai. Oh, por mais um ano, Senhor. Tu abençoa, Pai. Meu Deus, tu és fiel. Aleluia. Da tua igreja. Oh, agradecido, meu Pai, por Deus, do Pai, mais uma vez a Santa Ceia. Aqui está na tua igreja, reunida nesta noite. Continua abençoando e o ajudando a todos. E leva, meu Senhor, cada um em paz para o seu lar. Acampa o teu anjo, Pai, e assim o livra. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus do Pai, a comunhão do Espírito Santo seja com todos, agora sempre, todos digam amém. Amém.